Bom, pessoal, continuando então aqui o nosso segundo vídeo, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre... Deixa eu vir aqui. Sistema de informação, tá? Então, primeira coisa, sistema de informação, a gente tem que pensar, primeiro, entender o que é um sistema, tá? Então, o que é? Você pega um conjunto de componente de processo que visa transformar determinada entrada em saída. Então, você tem aqui a entrada, né? Tem um processamento aí dentro, você entra com uma informação, por exemplo, e tem uma saída. Então, quando nós falamos de sistema da informação, a gente tem que pensar mais ou menos por esse conceito. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando eu fiz esse slide que eu estou apresentando para vocês, eu pensei no que eu ia colocar, entrei com a informação, né? Processou dentro do computador e saiu como slide. Então, mais ou menos para vocês entenderem como funciona a lógica. Tá? Então vamos pensar no sistema, por exemplo, na padaria. Então você tem ali, qual é o objetivo da padaria? Produzir pães e comercializar. Então você vai transformar o quê? Os insumos, né, que é a matéria-prima, em um produto novo. Então você tem que procurar satisfazer as necessidades dos clientes. Você tem que tornar a relação custo-benefício favorável, gerar lucro e crescimento da empresa, porque também não adianta você fazer tudo isso se você não tem lucro. E você tem que vender outros produtos. Então, isso é um sistema, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, o conceito de sistema da informação é uma série de elementos ou componentes interrelacionados que coletam, então a gente está falando aqui da entrada, manipulam e armazenam, que aí é o processo, o processamento. Lembra que eu falei na aula passada sobre o processador? Então aí tem um processo. E disseminam, que é a saída, né? Os dados e informações, e fornecem um mecanismo de feedback, apoiando o controle, a coordenação e a tomada de decisão de uma organização. Auxiliam gerentes, funcionários a analisar problemas, visualizar soluções e criar novos produtos. Então, isso é o sistema da informação. Então, nós temos alguns tipos de sistemas, né? Então, o primeiro é o sistema nível operacional, que trabalha com suporte aos gerentes organizacionais no desenvolvimento de atividades elementares e transacionais. Então, nós temos, por exemplo, o TPS, que é o mais utilizado, Sistema de Processamento de Transações. Não se prendam muito a isso, tá, gente? Temos também o sistema nível gerenciamento, né? Suporte ao monitoramento, controle de entrada, tomada de decisões. Então tem o DSS, tem o MIS também, que é muito conhecido. São sistemas de nível gerenciamento. Nós temos também o sistema nível estratégico. Então, eles auxiliam gerentes sêniores a manipular a situação e situar questões estratégicas. Vocês podem perceber que sistemas nível operacionais estão ligados mais ao funcionário que está ali no ambiente operacional. Então, você vai no supermercado, por exemplo, aquele sistema que está no caixa, ele é um sistema nível operacional, né? É claro que, apesar do caixa estar manipulando, só fazendo a cobrança ali do produto, o gerente consegue gerar um relatório para saber quanto vendeu, quanto deixou, né? Ele consegue fazer isso. E aí você tem os outros níveis, né? Nível gerenciamento, nível estratégico também, tá? Nós temos também sistemas nível conhecimento. Então, ele oferece suporte aos negócios para integrar os novos conhecimentos e auxiliar a organização a controlar o fluxo de papéis. Então, nós temos, por exemplo, os SAPs, né? Igual dei o exemplo agora também. Antigamente eu fazia requisição a papel. Hoje em dia, a empresa você vai pelo sistema, você não precisa imprimir nada. Pelo sistema já cai na tela do almoxarifado e ele já tem o pedido lá feito. Temos o sistema de processamento de transações, né? Que visa o quê? Reduzir custo através da automatização de rotina. Então, por exemplo, imprimir cheques, né? Aquelas máquinas de cheque aí, não sei se alguém já viu, tem máquina que acaba agilizando todo esse processo. Aí você vai falar, ué, mas só um cheque, né? Será que vale a pena ter uma máquina dessa? Não sei. Se você fizer em 15 vezes, né, em 15 cheques iguais, o cliente tem que escrever 15 vezes a mesma coisa é complicado, né? Sistema de informações gerenciais, então você produz mais relatórios, né, para você dar uma visão para o gerente agir.
Nós temos o sistema de apoio à decisão, então ele dá apoio e assistência em todos os aspectos da tomada de decisão. Tá? Então ele auxilia, por exemplo, a determinar a melhor localização para construir uma nova instalação industrial. Então ele dá um apoio, né? São sistemas geralmente mais específicos. Então ele faz um estudo para que o gerente tome algum tipo de decisão, tá? Tem o sistema especialista em inteligência artificial, igual o exemplo que eu dei aí da Bia, né? Mas com certeza ele é muito utilizado. Então ele faz sugestões, checam. Vocês já devem ter visto que se vocês entram em algum lugar, você em algum site já vem com as respostas praticamente prontas, né? Isso é inteligência artificial. Aqui nós temos também uma diferença entre dados e informações. Tá? Então, primeiro, o que são dados? São os fatos em forma primária. Tá? Por exemplo, número de horas trabalhadas em uma semana, isso é um dado. A informação é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si. Então, por exemplo, total de vendas mensais. Né? Então, se eu pegar o número de horas trabalhadas, isso é um dado, vai me ajudar, né, a chegar a alguma conclusão. É o início da informação. A informação não. A informação já é o final, né? Total de vendas mensais. Então, basicamente seria isso. Processo de transformação. Então, nós temos o quê? Uma série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para atingir um resultado definido. A transformação de dados em informação é um processo. Então, basicamente, o processo de transformação é aquele processamento que eu falei. E por fim, nós temos o conhecimento, né? Que é o corpo ou as regras, diretrizes e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados. Então você tem que saber, né, o que você vai fazer. Por exemplo, mais uma vez, para montar esse slide eu não fui fazer no Excel, né? Eu achei que pelo PowerPoint seria bem melhor eu fazer. Então, basicamente, a gente trabalha com a ferramenta, graças ao conhecimento, eu escolhi a ferramenta correta. Aqui nós temos também segurança da informação. O que é a segurança da informação? Ela está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações. Então, era basicamente aquilo que eu estava falando para vocês, pessoal. Quando eu falei para vocês que lá na empresa a gente tem que tomar cuidado com a informação que você leva para fora, né, da empresa. Então, muitas empresas têm sigilo, têm o que eles chamam até de criptografia, que eles acabam codificando algumas informações com medo dessas informações vazarem. Ah, professor, mas por quê? Qual o problema de vazar? Às vezes é uma informação que você não quer que o seu concorrente saiba, às vezes nem sempre é só coisa errada, né? Às vezes tem coisa assim que você não quer que vaze, mas às vezes uma informação estratégica, às vezes uma informação que você não quer que seu funcionário saiba, porque às vezes a empresa está quebrando, por exemplo, né? E aí você não quer que seja divulgado, entre outras. Então, você tem informações que são confidenciais. E aí existem princípios, né, que são o princípio da confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Você tem que respeitar esses princípios, porque senão você pode se dar mal, né? Aqui, gente, agora a gente vai falando um pouquinho sobre sistema da informação, tecnologia da informação. Nós chegamos num assunto que também é bem importante, que são os vírus de computador. Tá? O que são vírus de computador? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre vírus de computador. Gente, os vírus, eles são programas que eles são desenvolvidos já para alterar o computador, tá? Para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, meu computador foi invadido, eu era totalmente sem conhecimento de informática, meu computador foi invadido e começaram a abrir e fechar meu drive de CD. Então, assim, eles alteram, né? Fica um negócio totalmente estranho, pode roubar informações. Então, ele pode trabalhar em um arquivo, no boot, no ligar mais, né? Trabalhar em algum... permitir que você não consiga mais salvar determinado arquivo, entre outras coisas. Então, são programas desenvolvidos para destruir uma máquina, tá?
Então nós temos os tipos de ameaça. Tem o vírus de boot, né? Que é, no caso, ele age diretamente no HD, em algum drive, né? E aí você acaba não conseguindo carregar determinados programas, ou às vezes até o computador pode não inicializar, né? Então você acaba perdendo o que é inicializar? Quando liga, ele não fica carregando. Então, quando você tem um vírus de boot, ele não carrega. Ou ele não carrega o computador todo, porque ele pode ter atingido o sistema operacional que nós aprendemos na aula passada, o que é o sistema operacional, ou então ele pode ir a algum programa, como por exemplo, sei lá, o Word, ou abrir uma música, por exemplo, né? E esse daí é o de boot. Nós temos os vírus executáveis, ou aqueles parasitários, né? Ele pega algum programa que ele é executável. Então você vai pegar, por exemplo, o sistema é que da Receita não dá problema. Você vai fazer declaração de imposto de renda, por exemplo. Na hora que você vai executar esse programa, um jogo, por exemplo, o vírus ali está ali junto, né? E aí, ou ele não vai funcionar direito, ou ele vai acabar travando, né? E aí vai para a memória e acaba contaminando todos os outros arquivos, tá? Tem vírus de macros, né? Que são os aplicativos, então o pacote Office, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, entre outros, né? E aí você acaba também perdendo ou desconfigurando esses programas. E aí o mais comum, né, e utilizado é o cavalo de Troia, que eles parecem saudáveis, esses programas, né, fica ali escondido e rustido, mas aí depois, quando você vê, ele destrói seu computador. Então, às vezes tem um joguinho ali que é legalzinho, você acha que não, e é um cavalo de Troia, né? Então, além disso, nós temos os malwares. O que são os malwares, né? Muitas vezes você nem sabe o que são, mas o que acontece com o malware? Ele também é um tipo de dano causado ao computador, né? E olha só o que pode acontecer quando você tem um malware. A janela do Internet Explorer acaba abrindo sozinha. Sites desconhecidos aparecem quando se quer fazer uma busca. Então você vai digitar lá globo.com, aparece Made in China, por exemplo. A Internet Explorer tem uma nova página inicial sem que você tivesse configurado para isso. Então muitas vezes acontece o quê? De você acabar colocando uma página, sei lá, geralmente inicia pelo Google, e ele acaba iniciando por qualquer outro programa, né? Programas anti-spyware deixam de funcionar ao serem abertos, então alguns programas acabam deixando de funcionar. A internet fica mais lenta e o Windows também, tá? Então tem vários tipos de malwares. Aqui tem o spyware, o adware, o hijackers e o worms, tá? Além do spam. Eu não vou me aprofundar nos outros, tá? Não que não sejam comuns, mas hijackers, ele até acontece um pouquinho, porque ele trabalha um pouquinho no browser, mas o mais comum são os spams, né? Então, são mensagens enviadas a muitos destinatários sem a solicitação ou necessidade dos usuários, tá? O spam, cada vez mais, ele vem crescendo, tá? Então, basicamente, os malwares seriam isso, tá? Além disso, já que nós temos os vírus, nós temos o quê? A vacina, né? Então, qual é a vacina? São as ferramentas de proteção, os famosos, né? Começar pelo firewall, que é uma barreira de proteção entre uma rede interna, privada e segura e outra externa. Ele cria uma barreira, como se fosse um muro, né? Geralmente ele vem junto com o antivírus. Tem também o antivírus, que é uma ferramenta que protege os ataques. Então você tem aí os mais conhecidos, né? A Vira, Norton, o Microsoft Security, tem o Avast, o AVG, muito conhecido. São programas que protegem contra vírus, só que ele tem que ser atualizado constantemente, porque os vírus são atualizados constantemente, então o antivírus também tem que ser. E costumam ser caros, né? Então, gente, quando você tem vírus, o que você precisa fazer para evitar que esses vírus venham a afetar você, tá? Então, primeira coisa, é importantíssimo você tenha um antivírus, tá? Mas o que você pode também evitar?
evitando programas piratas, principalmente joguinhos, pode vir com vírus. Quando for baixar programa na internet, procura saber de onde vocês estão baixando. Sempre procura fazer backup do sistema ou arquivos importantes. O que é backup? É uma cópia das coisas que você tem. Quando você tiver o vírus, tenta tirar ele na hora, porque senão ele acaba trabalhando e ele acaba alastrando mais rápido. E sempre ter o antivírus, tá? Gente, é importantíssimo essa questão dos vírus. Eu vou até passar um vídeo depois para vocês agora sobre vírus, porque muitas vezes a gente não se preocupa com isso, né? Simplesmente sai baixando tudo que acha pela frente aí e acaba não tomando os devidos cuidados, tá? Então tomem cuidado, evitem baixar qualquer coisa na sua máquina, porque o prejuízo é grande, viu, gente? Para quem movimenta, por exemplo, conta bancária, que é o meu caso no computador, você corre o risco de ter seu dinheiro até roubado, porque através dos vírus também são portas de entrada para os hackers entrarem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Cuidado, e vírus também pega no celular, para quem está achando que só é computador, celular também pega vírus, então tem que tomar cuidado na hora de baixar programas, na hora de entrar em qualquer site, pode acontecer de você estar com malware, pode ser estar com vírus e outras cositas mais, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá para nossa discussão e a gente volta a se falar, tá bom?